Bem-vindo a todos de toda parte do Brasil. Bem-vindo para mais uma palestra. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Eu acho que já tá bom, né? Tá tudo em ordem. É o meu desejo que todos estejam bem, com saúde, com paz, com harmonia, como a gente sempre fala, né? Temos que se desarmar das armas do mal, como eu sempre falo, né? Que é o orgulho, que é a inveja, que é a ira, que é a discórdia, que é a ganância pelo poder, que é a idolatria pelo dinheiro, pela fama, né? Desarmar de todas as armas do mal. A gente sabe que Lúcifer era o anjo mais belo que estava diante do trono do Criador. Era o anjo mais bonito que se rebelou e perdeu seu brilho, e hoje ele não tem salvação. Lúcifer, o anjo mais belo, mais bonito, perdeu a salvação porque ele se orgulhou e quis ser mais do que o Criador. Não devemos ser mais do que o Criador. Tem gente falando por aí que Deus não existe, falando que o mundo apareceu do nada, mas que foi uma explosão, né? Big Bang, né? Big Bang, uma coisa assim. Mas essas pessoas estão enganadas porque o Criador criou todas as coisas e criou as plantas e ervas medicinais, criou as frutas, os cereais, os integrais, tudo que é criado da terra, que é grãos, cereais, castanhas, né, legumes, frutas, hortaliças, tudo é para o bem do homem. E eu sempre falo nas palestras que a gente faz que tem aquele ditado que é verdadeiro, né? Que eu já falei e está gravado em vídeo, que há mais morte numa mesa do que numa guerra. Por que que há morte numa mesa? Porque as pessoas não se alimentam bem, né? Muitas vezes se intoxicam, né, de alimentos que fazem mal para a saúde, né? A gordura queimada, o colesterol ruim, a gordura ruim, né? Tem muitas gorduras boas, como a gordura do abacate, né? A gordura do abacate é muito bom, a gordura do coco, as castanhas do coco, tudo é bom, né? A castanha, a gordura do coco também é muito bom. Tudo é bom. A água do coco também é bom. Então, muitas pessoas eles se intoxicam, né? Por isso que esse ditado é verdadeiro, né? Por quê? Porque na mesa tem que ter alimentos integrais, cereais, muito legumes, muitas frutas, muita hortaliça. Isso que vai ajudar as pessoas. E não alimentos que venham a intoxicar o organismo, entupir as veias, as artérias, né, do coração, né, subir a pressão, né, mas alimentar com alimentos que é muito bom. Então vivemos várias fases da vida, né, que tem várias fases, né.
a vida tem várias fases, a vida humana, que são várias etapas e divisões. O ser humano passa por várias fases, né? Mais ou menos vai ser o quê? Umas 4 fases, né? 4 fases na vida, que são, primeiro, a infância, né? Segundo, a adolescência, terceira, a idade adulta, né? E a quarta, a idade avançada ou velhice, né? Como é muito comentado. Então, tem várias fases, é, que eu vou repetir novamente. O ser humano ele passa por várias fases. Primeiro, a fase da vida humana, que são a infância, depois, que é a primeira, né? A segunda, a adolescência, a terceira, idade adulta, e a quarta, a velhice, que é a idade mais avançada, né? Elas ocorrem dentro do ciclo de vida. Todo mundo tem um ciclo de vida que possui, né, dois grandes eventos. Tem dois grandes eventos no ciclo da vida. Tanto os animais como os seres humanos têm o ciclo de vida, que é o nascimento e a morte do corpo, né? Não é a morte do espírito, não, porque o espírito ele é eterno. É a morte física, né? Então, são dois eventos que todo mundo vai passar: o nascimento e a morte física, né? Cada um dessas, ou seja, dela, ocorre na espécie humana, né? E a partir de uma idade específica, né? Embora não seja igual para todos. A infância, ela vai do nascimento aos 11 anos de idade, adolescência dos 12 a 20 anos de idade, né? E a fase adulta dos 21 a 65 anos de idade e a idade velhice avançada dos 65 anos em diante, né? Os seres humanos passam por diversas mudanças, né? Diversas mudanças. A etapa do ciclo da vida é uma delas, a face da vida, ou seja, a fase da vida. Se subdividem e isso pode gerar algumas construções, ou seja, confusões, né? Quanto à quantidade exata de etapa. Portanto, vale a pena esclarecer que são apenas quase 4 fases de infância e velhice, né? Essa é daí. Então tem muita gente que ele acha que as pessoas de mais idade, que eles são iguais às pessoas novas. Eu quero esclarecer um pouco. As pessoas novas, né, desde a adolescência até a idade adulta, as pessoas, ao nutrir, ao comer algum alimento, a, a digestão é mais rápida, né? As pessoas mais novas, a digestão é muito mais rápida quando comem um alimento. As pessoas mais novas, desde a adolescência, né, até a idade adulta, as pessoas ouvem muito bem, falam muito bem, pensam muito bem,
Mas depois de certa idade, as pessoas já o seu pensamento é mais vagaroso, né. As pessoas já começam a caminhar mais devagar, porque o jovem, ele anda mais ligeiro, mas as pessoas de idade, chega a certa idade, né, ele já anda mais devagar, ele já pensa mais devagar. A digestão da pessoa que de certa idade não é todo igual, cada organismo tem uma reação, né. A digestão é muito mais lenta, enquanto as pessoas jovens, né, com seus 30 anos, a digestão ela é muito rápida, né. E por isso que eu sempre falo que as pessoas não devem comer massas, né, comer quase na hora de descansar, de repousar, de ter um sono tranquilo, nunca comer em horas que está aproximando da hora de descanso, de repouso, né, de maneira nenhuma. Mas ele tem que se alimentar de manhã e à tarde, nunca à noite. Esse é o meu conceito, é a minha ideia. Então, a digestão daquele que é mais novo é muito mais rápido e as pessoas que são mais novo, ele tem mais ácido, eu já falei em outros vídeos aí, que a digestão é mais rápida porque tem o ácido do estômago, né, o nosso estômago, ele tem mais ácido, entendeu? Tem mais ácido para a digestão, né. Todo ser humano tem ácido no estômago. O ácido era para digerir a alimentação. Já as pessoas de mais idades, já não têm tanto ácido para fazer a digestão mais rápida, né. E assim também as pessoas mais novo têm mais cálcio, magnésio no corpo, né. Já as pessoas de mais idade, ele vai precisar comer alimentos que têm cálcio, que têm magnésio, que têm fósforo, que têm zinco. Tem que comer alimentos para poder manter o cálcio, o magnésio, né, o zinco, né, e assim por diante. Vários minerais que tem que ter o ser humano. E quanto mais de idade, as pessoas vão precisar de mais cálcio e magnésio, né, fósforo, cobre, zinco e assim por diante, velho. Por exemplo, se você já teve ou viu um gato na infância, deve ter presenciado muitas brincadeiras, como correr, pular ou lutar com algum objeto. Esses comportamentos são naturais. Nessa espécie, na verdade, são estímulos à caça. Contudo, quando alguém atinge a adolescência, esse comportamento muda, né, e brinca menos e inicia outras atividades como a própria caça, até que se torna adulto e fica mais sossegado, né. Concentra seus movimentos para terem, mais precisão e gastarem menos energia. Então é assim, o corpo vai mudando. E é isso mesmo, tem que estar preparados, ter uma boa alimentação e não esquecer que tem que estar preparado para os 2 eventos. Há 2 eventos que eu já falei, né, que é o nascimento do bebê, o nascimento e depois o outro evento é a morte, né, a morte física, né. Todo mundo são assim, né. Nós temos que cumprir o ciclo de vida.
Tem o ciclo de vida aqui na Terra que o Criador deixou e temos que cumprir. Mas é lamentável que muitos hoje querem ser o controlador do ciclo de vida, né? Quanta gente que é contra a vida, quanta gente que quer a morte dos seres humanos, quanta gente que não defende a vida, né? Porque a vida é Deus quem dá. Muitos querem serem deuses ou Deus, né? Para decidir se uma criança vai nascer ou se ela vai morrer, se ela não vai nascer, né? Então tem muitas coisas erradas, né? Muitas vezes o Estado ele quer decidir se a pessoa vive ou se a pessoa não vive, quer decidir se a pessoa deve ser preso ou não deve. Então não é bem assim. O Estado não pode ser Deus. Deus, o Criador, ele fez tudo. Então o Estado não é Deus, como muitos pensam, né? Existem países aí que decide se a pessoa vai viver ou se a pessoa vai morrer, né? Num certo país, que eu não vou falar aqui nome, eu não tenho costume de falar nome de ninguém, né? Nem de autoridade, nem de presidente. Um chefe, né, chefe militar, deste país, o presidente daquele país, né? E um deles, um dos soldado militar, deu uma cochilada naquele momento que ele estava em reunião, e depois o que aconteceu? Passou a reunião, ele foi chamado e ele disse que ele tinha cochilado mesmo. Aí o presidente deu ordem para fuzilar, para tirar a vida daquele militar. Por quê? Porque ele cochilou, né? Ali diante do presidente, naquela reunião, né? É um país, né, que é muito fechado e o presidente deu ordem para executar, né? Para fuzilar, né? Fuzilar quer dizer balear ele e tirar a vida dele, né? E outras coisas, né? Teve outros que foram fuzilados por coisa mínima. Então esse país, né? Ou esses países que são assim, eles se acham deuses, né? É o deuses que pode controlar a vida do ser humano. Se só porque o militar deu uma cochilada, ele foi no paredão e foi fuzilado, né? Então, nosso país ou qualquer país não pode ser como Deus, que pode decidir a vida das pessoas. Então, isso está completamente em desacordo com os princípios do Criador, né? A fase da infância é um período importante na vida de todo ser humano, né? Nela se aprende a identificar o mundo, interpretá-lo, fortalecer os laços familiares e iniciar suas relações sociais e de aprendizados também através das experiências. Para alguns cientistas, essa fase é dividida em 3 etapas. Primeiro, infância do nascimento aos 3 anos de idade. Segundo, a infância dos 3 aos 6 anos. Terceiro, infância dos 6 aos 11 anos, né? Ao final da terceira infância, é o início da adolescência, é marcado por mudanças aceleradas ao corpo, crescimento, surgimento de pelos, engrossamento da voz, né? A voz começa a engrossar, né? Aumento
dos quadris, são algumas delas, né? Esses são processos que são desencadeados pelo sistema endócrino através da ação dos hormônios, né? Porque os hormônios produzidos pelas glândulas atuam em sistema de cascata, por exemplo, a hipófise produz dois hormônios, o LH, né, luteinizante, e o FSH, né, que é o folículo estimulante, que através da corrente sanguínea chega às gônadas, testículos dos meninos, ovários das meninas, né? Que produz os hormônios testosterona, estrogênios e progesterona. Fato que leva ao amadurecimento sexual. Então está aí, né? A adolescência, né? A adolescência é uma fase de agitação, expansão de atividade, formação dos grupos, identidade, né? E padrões que estarão presentes nos indivíduos na idade adulta. Tudo isso é importante, né? Isso é importantíssimo, né? Os meninos, ao atingir a puberdade, engrossando a voz, aumenta a massa muscular e apresentados pelos, né? Apresenta os pelos na região, né? Subianas e axila, além de barbas, bigodes. As meninas aumentam os seios, acumulam mais gordura, né? Nas coxas, alargam os quadris, também manifesta pelos nas axila e região pubiana, né? Então é assim, né? Então aí a gente vê. A adolescência ela é dividida em pré-adolescência ou adolescência menor dos 11 aos 14 anos de idade. E a adolescência média dos 14 aos 17 anos, né? E a adolescência maior ou juventude dos 17 a 20 anos, né? Então está aí o que é o ser humano, né? O ser humano ele vai mudando, vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo, né? Tudo isso tem que acontecer, né? E eu quero falar também sobre nutrição para os idosos. Não é só para os idosos, né? Mas também para todas as pessoas de todas as idades precisa de uma boa nutrição, com certeza, né? Todos precisam de uma boa nutrição. A nutrição para os idosos, mas para pessoas de todas as idades, como eu tenho falado, guia para uma alimentação saudável na terceira idade, né? Envelhecer, a gente sabe que é um processo natural da vida e traz consigo diversas mudanças que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida, né? Incluindo a nutrição, como passar dos anos, o organismo passa a ter necessidade nutricional específica, visto que a capacidade de absorção de nutrientes diminui, né? O metabolismo desacelera e ocorre alteração na composição corporal. Diante desses desafios,
Uma alternativa alimentar saudável e adequada torna-se ainda mais fundamental para garantir o bem-estar na terceira idade. A terceira idade, ou a pessoa que vai ficando mais velho, que nem eu tenho falado, né? Eu tenho comentado que os ossos precisam de mais magnésio, mais cálcio, né? Mais cobre, mais zinco. Tudo isso é necessário, né? Mais antioxidante, mais alimentos que tenha mais vitamina. Tudo isso as pessoas, com o decorrer do tempo, precisa de uma alimentação mais rica em vitaminas e minerais, né? Por quê? Porque o corpo vai pedir mais vitamina, mais minerais, e é necessário para não ter problema, mas ter uma saúde adequada e também se alimentar bem e hidratar bem, beber muita água. Por exemplo, muitos que vão, por exemplo, nas casas de oração ou da igreja, né? Qualquer igreja. Então as pessoas têm que se preparar, se hidratar bem, beber bastante água no tempo do calor. É claro que o frio a gente tem que beber água, mas já no calor, o corpo, o organismo pede mais água, então tem que se hidratar bem e ter um alimento mais equilibrado antes de chegar em uma casa de oração, né, que é chamado casa de oração, como, o rei Salomão, né, que fez um templo, né, e aquele templo foi chamado casa de oração. E que os judeus, né, também, nos tempos passados também, né, e, o próprio própria Bíblia, o próprio Velho Testamento fala sobre, a oração. Então, as pessoas vão lá e eles têm que ter um equilíbrio, né, porque se eles chegar na casa de oração, tiver desidratado, as pessoas vão sentir mal lá dentro, né. Mas tem que estar bem hidratado, chegar lá, se puder levar uma garrafinha de água até é bom, ou então beber, no lugares próprios, né, porque todas as casas de oração têm um lugar de beber água, né. Beber sempre água, sempre estar hidratado, no meio do povo tem que estar hidratado, com certeza, porque se as pessoas, comer excesso de gordura, as pessoas exagerar, né, comer muito doce antes de ir na casa de oração, ou comer muito bolo, muita coisa, muita massa, e em excesso, quando chega na casa de oração, as pessoas podem sentir até mal, por quê? Porque comeu em excesso. Não é que as pessoas é doente, é que as pessoas comem muito em excesso e deixa de beber água como que se deve, como deve beber. Aí chega na casa de oração, ele se sente mal, sente canseira, sente um mal-estar. Por isso, as pessoas que vão na casa de oração, que vão numa festa, num aniversário, né, numa reunião de negócio, deve estar bem hidratado com água, tomar bastante água e não se intoxicar com muita massa, né, comer muita massa, porque se for participar de uma reunião, de uma palestra, ele vai sentir mal, por quê? Porque ele comeu em excesso e aquilo lá não vai deixar ele assistir e participar de uma palestra, de uma reunião, de um estudo, participar de um curso, não vai, porque ele vai se sentir mal. Então, por isso, tudo tem que ter cautela. As pessoas têm que conhecer o seu corpo, né? Quando as pessoas não estão muito bem, tem uma enxaqueca, por exemplo,
ele tem que pensar e procurar memorizar o que que está acontecendo, que eu tenho enxaqueca, o que que está acontecendo que eu estou com o corpo ruim, o que que eu estou precisando, porque tem gente que só bebe água quando vai tomar o remédio de pressão, o remédio para diabetes, né, mas não toma água como deve. Não é só na hora de tomar remédio, tem que tomar água sempre, todo todo dia, né, e confiar no poder divino, é claro, né. Entretanto, manter uma dieta equilibrada durante a terceira idade pode ser um desafio devido a diversos fatores, como a diminuição natural do apetite, problemas de saúde que podem afetar a ingestão e absorção de nutrientes, dificuldades de mobilidade, quer dizer, de movimentar, né. Então é o que eu tenho comentado, né. Então, a diminuição de natural do apetite, né, que muitas vezes as pessoas de idade diminuem o apetite, né, já não quer comer como era jovem, né. Quando era bem mais jovem, né, adolescente, comia não era só um lanche, comia muito mais e era assim, e não fazia mal, né, por isso é a diferença, né, porque quando a pessoa é novo, ele come um lanche, faz digestão e não faz nem mal, né. Mas já a pessoa de certa idade, se for comer um lanche e depois ele chegou a hora de ele, repousar ou dormir um pouco à noite, e ele vai deitar, vai fazer mal, é claro, né. Por quê? Porque à noite não é só pessoa de idade. A minha opinião e a minha dica é que as pessoas não comam massa à noite, principalmente, é no horário que está chegando o horário de dormir, né, principalmente nesse horário, né. Então essa é a minha opinião. Comer, né, o almoço, o jantar, o café sempre no horário certo. Esse é a minha dica, né. Então o que que acontece? As pessoas diminuem o apetite, pode afetar a ingestão, claro, a pessoa vai ter uma digestão muito mais vagarosa. Por isso que muitas vezes a alimentação pode fazer mal, porque a ingestão é devagar, né. Ou a digestão, né, a digestão, porque a pessoa na ingestão que ele alimenta, e tem mais dificuldade de mobilidade e acesso a alimentos frescos e nutritivos. Ademais, situação de isolamento social e emocional também pode comprometer o padrão alimentar dos idosos, né. Portanto, torne-se essencial oferecer informação e orientação sobre nutrição para idoso, para que possa enfrentar esses desafios com conhecimento e apoio. Este artigo, esta informação, é um guia, completo sobre alimento saudável na terceira idade, abordando desde a dificuldade nutricional enfrentadas até a dica prática para a promoção da saúde. Através da dieta, espera-se que, com essa orientação, os idosos possam alcançar uma melhor qualidade de vida e prevenir de doenças relacionadas à saúde, né. Então está aí, né. Tem que ter mais cuidado, né, tem que ter mais cuidado
na terceira idade, na idade que as pessoas sejam velhas. Não é só a terceira idade, não. Pessoas com 30 anos também têm que se cuidar, né? Todas as idades as pessoas precisam se cuidar. Principalmente as pessoas que tenham mais idades, né? Mas a minha dica é que todas as idades as pessoas têm que se cuidar. Tem que memorizar. Tem muita gente que esquece celular, esquece carteira, esquece a mochila. Tem que ter uma memorização para não ficar esquecendo as coisas, né? E quando fazer caminhadas, sempre levar uma garrafinha de água é bom, sim, é com certeza, é muito importante. Desafios nutricionais na terceira idade, né? O envelhecimento está associado a uma série de mudanças fisiológicas que pode dificultar a manutenção de uma alimentação equilibrada e nutritiva, né? Equilibrada e nutritiva, que é importante, né? Um dos principais desafios é o declínio natural do apetite, muitas vezes exacerbado por alteração no paladar, no olfato, dificuldade na ingestão adequada de alimento. Além disso, né, idosos com problemas dentários ou que fazem uso de prótese dentária podem ter dificuldade em mastigar alimentos sólidos, o que contribui para uma menor variedade na dieta. Então aí está, né? É que o idoso ele tem que ter mais cuidados, a alimentação sempre é balanceada, sempre equilibrada, sempre nutrido, né? Ter uma nutrição muito saudável, muito importante. Os nutrientes importantes para o idoso na terceira idade. Alguns nutrientes ganham um destaque especial, dado a sua importância na presença de doença e na nutrição, na manutenção da saúde. Por exemplo, o cálcio é crucial, prevenção da osteoporose, né? Doença que torna os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Além dessas vitaminas específicas, como a vitamina D, são fundamentais para a absorção de cálcio e para o fortalecimento do sistema imunológico. Não é só o cálcio, né? Tem que ter uma associação, porque se tomar muito cálcio, só cálcio, vai causar pedras em todo lugar, né? Porque o cálcio também ele pode causar pedra. Tem que ter um conjunto de minerais, por exemplo, nutrientes e benefícios, por exemplo, a proteína. A proteína traz benefícios que mantém a massa muscular e ajuda na reparação dos tecidos, né? São nutrientes proteicos e esses nutrientes, essas proteínas, estão na carne magra, ovos, laticínio, legumes, que é para aumentar a massa muscular. Geralmente as pessoas de certa idade vai perdendo a massa muscular, né? Para repor tem que comer proteínas. Vitamina B12, né? Que é essencial para a saúde cerebral e produção de células sanguíneas. Por exemplo, a vitamina B12 está na carne, no peixe, no leite e derivado, né?
Fibra também precisa de fibra. A fibra também promove saúde digestiva e ajuda a controlar níveis de glicose e colesterol. As fibras estão nas frutas, vegetais, grãos integrais. Isso é importante. E também precisa também, né, do ácido graxos, ômega 3, os benefícios à saúde cardiovasculares e cerebral, né, que é o ácido graxos e ômega 3. Estão no peixe gordurosos, nozes, semente de linho, semente de linhaça também, né? Tudo isso é importante, né? Além disso, é importante a ingestão adequada de água e líquido, porque muitos idosos estão em risco de desidratação, seja por não sentir sede com tanta frequência ou por medo de incontinência. A hidratação adequada é vital para manter a função renal e prevenir constipação. Constipação quer dizer intestino preso, né? Quanto mais água é melhor para evitar intestino preso, né? Evitar de dar problema nos rins. Então é recomendado, né, que as refeições seja balanceado, incluindo uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, fontes de proteína de alta qualidade, respeitando as particularidades de cada indivíduo. É possível uma restrição natural e equilibrada, né? E também as dicas para estimular o apetite e a ingestão de nutrientes, né? Para superar os desafios na terceira idade, né, que impede na alimentação, é importante adotar estratégia prática que estimula o apetite e a ingestão de nutrientes, né? E tem algumas dicas que, por exemplo, torne as refeições mais atraentes, use alimentos coloridos e varia na apresentação dos pratos para torná-los visualmente atraentes. Crie um ambiente agradável para as refeições, comer em companhia com uma boa iluminação e sem pressa pode estimular o apetite. Também oferecer pequenas refeições e lanches para quem tem apetites reduzidos, como pequena quantidade de forma mais frequente, pode ser mais fácil do que grandes refeições. Enriquecer, ou seja, enriqueça os alimentos com nutrientes. Adicionar leite em pó, sopas, purê ou usar óleos saudáveis pode aumentar o conteúdo de proteínas e calorias de forma saudável. Acompanhar a saúde bucal, saúde dos dentes, próteses, facilitar melhor a alimentação. Prevenção de doenças através de uma alimentação na terceira idade é necessário também, né? Então aí está bastante coisa que a gente podia comentar, mas tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, mas não vai ser possível falar tudo, né? Falar tudo que a gente quer falar nessa palestra. Por exemplo, o planejamento das refeições saudáveis e fáceis para os idosos, né? A principal das refeições pode ajudar os idosos a manter uma alimentação equilibrada e saudável.
Além de ser uma excelente oportunidade para incluir a participação da família, é recomendável preparar refeições simples, nutritivas que considera as preferências do idoso, sem esquecer a facilidade de mastigação e digestão, né? Então aí está, né? O café da manhã, lanche da manhã, tem isso também. O café da manhã pode ser iogurte com frutas, isso é importante, frutas e granola, né? O café da manhã pode ser frutas com granola e iogurte. O lanche da manhã, suco natural e torradas, também é bom. O almoço pode ser filé de frango grelhado, pode ser filé de frango grelhado, arroz integral, feijão, salada de folhas verdes, almoço, né? Lanche da tarde, biscoitos integrais e chá também. Jantar, sopa de legumes com quinoa. Tem muito jeito de fazer as coisas mais leves. É bom, muito bom, uma sopa de legumes com quinoa no jantar, né? Também é muito bom também o biscoito integral e chá também é bom. E umas dicas que eu muito gostei e gosto, que é o filé de frango grelhados, arroz integral e feijão e salada de folha verde. Ao preparar as refeições, é importante considerar o uso de temperos naturais e a redução de sal refinado, o sal integral, sal refinado, sal de cozinha em casa. Tenha também o sal integral é o melhor, mas também não pode exagerar, né? E ter o controle, né, dos ingredientes e adequação necessária, né, nutricional. A importância da hidratação na terceira idade, não é só terceira idade, é todas as idades, né? Muitas vezes subestimada a hidratação. É um aspecto crucial da nutrição para todas as idades, inclusive as idades mais avançadas. A sensação de sede pode diminuir. As pessoas de mais idade podem diminuir a sensação de sede e acaba ficando desidratado, porque não sente sede, quando dá por fé está desidratado, porque não sente sede, não sente sede e não bebe água. Quando dá fé, está o corpo ruim, não aguenta ficar em pé. Isso daí se chama desidratação, aumentando o risco de desidratação na idade mais avançada por não sentir sede. Uma hidratação adequada é necessário. Manter a função renal com a água, facilitar a digestão, prevenir a constipação, o intestino preso, auxiliar na regulação da temperatura do corpo ou corporal. Então, incentiva o consumo de líquido ao longo do dia é essencial. Isto pode incluir água, sucos, água de coco, água natural, chá, sopas, bebidas naturais com cafeína, ou seja, bebidas naturais, né? É isso que é importante, né? E tomar um cafezinho também não faz mal, né? Como a família pode alimentar, ou seja, apoiar uma alimentação para o idoso? Após
um apoio da família, que é fundamental na promoção da alimentação saudável, acompanhar os idosos às compras, garantindo que tenha acesso a alimentos frescos e nutricionais, participar do planejamento, preparação das refeições, tornando, né, este um momento de convívio e incentivo, né? É tornando, não é torrando, não, é tornando esse um momento de convívio e incentivo, né? Estar atento às necessidades nutricionais específicas e restrições alimentares, buscando orientação de pessoas profissionais, terapeuta e assim por diante, né? Então, tem que cuidar sim da saúde os idosos, porque a gente sabe que até para ir nenhuma reunião é importante que esteja bem hidratado. Qualquer reunião, qualquer festa, qualquer oração em igrejas, por exemplo, sempre hidratado e não ficar comendo em excesso, depois chegar numa reunião, chegar lá, eh, dar um desando, dar uma hemorragia, ou seja, o corpo ruim, se sente desidratado, dá uma diarreia, por exemplo. Então tem que ter cuidado, principalmente quem está viajando mesmo, não pode comer qualquer coisa, né? Quem viaja, está viajando, está indo de um lado para outro, não pode comer coisas gordurosas, não pode comer coisas que pode dar diarreia, pode desandar, né? Desandar o intestino em viagem de avião, aviões ou avião, né? Viagem de ônibus, viagem numa cidade, tem que ter cuidado para não dar problema na hora de pegar um ônibus, pegar um avião, por exemplo. Alimentação saudável para os idosos, uma base de qualidade de vida, né? Então todo mundo tem o ciclo de vida, né? Tem pessoas que acham que ele não vai viver muito, né? Então tem muita gente que fica doente à toa, por quê? Porque não tem a imunidade alta, ele não se prepara, não tem uma alimentação saudável. Qualquer coisinha está no hospital, qualquer coisinha está doente, qualquer coisinha ele já sai de reuniões, né? Eu tenho presenciado reuniões em que as pessoas vão, né, por exemplo, em igreja e de repente se sente mal e vai embora, né? Vai embora, né? Às vezes ele deve ter extrapolado, né, comido coisas em excessos, né? Às vezes nem tem hidratado bem com água, né? E ele acaba indo embora, né? Por esse problema. Então nós temos que ter equilíbrio. Quando a gente sabe que vai numa reunião, você tem que estar preparado para poder ir naquela reunião. Se a gente se abusar e comer compulsivamente alimentos, né, calóricos e depois chegar numa reunião, a gente vai sentir mal e vai ter que sair correndo, né? É o que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que falam, como eu já tenho falado, né? Ele acha que ele vai viver pouco, mas não é assim, né? Ele mesmo pensa, mas só que ele não faz caminhada, ele não faz exercício. Às vezes trabalha, mas ele não equilibra o peso está além do limite, né?
Se é para ele ter, por exemplo, 50 quilos, ele tem 80, 90, 100, 150. Ele não faz força, não faz exercício. Tem que fazer exercício. Como é que pode uma pessoa, ele não cuida da saúde e depois, se qualquer coisinha, ele está no hospital. A alimentação desempenha um papel crucial em todas as fases da vida. Nosso ciclo da vida, você tem que entender que o neto, o filho, tem que entender o pai, o avô, o bisavô. Eu já falei em vídeo, já está gravado isso. Porque uma pessoa de idade, ele não escuta bem igual uma pessoa nova. E muitas vezes o filho pode pensar que o pai está surdo. Não é. E a pessoa de idade, às vezes tem que falar 2, 3 vezes, com paciência, para ele entender, porque a idade dele, ele não escuta muito bem como uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem escuta melhor, uma pessoa jovem fala melhor, uma pessoa de idade, ele já tem mais dificuldade, talvez ele fala mais devagar, talvez ele pensa devagar, é o que eu tenho falado aqui, né? Então tem que entender e cuidar bem dos seus pais que está em certas idades e também da sua avó, do seu avô ou do seu bisavô, seja quem for, né? Então, nós temos que cumprir o ciclo da vida e os dois eventos é o nascimento e a morte, né? Mas isso não quer dizer que nós vamos ser a favor a morte ou ser contra a vida dos seres humanos. Nós somos a favor da vida, eu sou a favor da vida. Mas muitos, como eu tenho falado, muitos têm transformado o Estado em Deus, em que acha que tem poder de tirar a vida da pessoa ou decidir se ele vai viver, né? Então, na fase da vida da terceira idade, ela assume ainda mais a importância com o envelhecimento. O corpo passa por diversas mudanças, a gente sabe disso, né? Como a redução da massa muscular, a diminuição do metabolismo e o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Por isso, uma alimentação saudável para os idosos e também os aposentados. As pessoas têm que respeitar, né? Os jovens, pessoas de toda idade, têm que respeitar o idoso, o aposentado, né? Que muitas vezes o aposentado, ele não recebe o que deve, né? Não pode desprezar o aposentado, né? Que ele trabalhou, ele tem o direito de ser aposentado. Ele tem o direito de receber, né, a sua aposentadoria. E temos que respeitar os mais velhos, sim. Tanto os mais velhos, como mais novos, como da, da idade média, a terceira idade ou adolescente, tem que respeitar, sim. Por isso, a alimentação saudável para os idosos é essencial para garantir o bem-estar, prevenir doenças e promover uma vida ativa e feliz, né? É isso aí. Nesse antigo, ou seja, nesse artigo, então a gente sabe, né, que estamos falando sobre o ciclo da vida, a importância na alimentação para os idosos, contribui muito bem, né, que as pessoas têm que se alimentar bem, com certeza, né? Por exemplo, as mudanças, alteração fisiológica, é o que acontece com o decorrer da idade da gente, que impacta
a ingestão e a absorção de nutrientes, né? Como redução de capacidade da absorção de nutrientes, né? Diminuição da produção de ácido gás- gástrico, né? O ácido é aquilo que eu tenho comentado, né? E ao decorrer da idade, a diminuição de produção de ácido gástrico é gástrico, entendeu? Vai se diminuindo no estômago, né? Porque todos nós temos o ácido gástrico para poder digerir a alimentação. Então, certa idade vai sendo mais lento, né? Por quê? Porque a idade vai diminuindo a produção de ácido gástrico, né? Pode alterar a absorção de vitamina B12, o cálcio, o ferro. Por isso que tem que ter alimentos que tenham vitamina B12, cálcio, ferro, diminuição do metabolismo, a redução de taxa do metabólica basal torna o corpo menos eficiente em queimar calorias, né? Já é tudo mais lento, né? Alterações no apetite, problemas dentários, mudança de paladar. Já não tem aquele paladar como as pessoas que é mais nova, não tem, né? Então tem isso também, né? Então tem que compreender, né, o seu pai quando está certa idade, tem tudo isso, mudança no paladar, condição médica pode reduzir o interesse pela comida e assim por diante, né? Tem muitas pessoas de idade que tomam muito remédio e tem remédio também que prejudica a pessoa. Tem remédio que trata de uma coisa, mas prejudica o outro órgão. Trata um órgão, prejudica o outro, né? Nutrição é essencial na alimentação saudável para os idosos ou para as pessoas que são a proteína. A proteína ajuda a preservar a massa muscular e a manter a forças. Boas fontes que incluem, por exemplo, a proteína tem carne magra, como eu tenho falado, frango, peixe tem proteína, ovos tem proteína, leguminosa como feijão, lentilha, grão de bicos, né? Produtos lácteos com leite, queijo, iogurte, né? E já a fibra, nós precisamos de fibra, que é a ingestão de fibra, que auxilia na digestão, na prevenção de constipação, né? Que é muito importante porque a constipação é intestino preso, né? Frutas como maçã, pera, mamão, ameixa, vegetais como brócolis, couve, cenoura, grão integrais, aveia, arroz integrais, quinoa, vitamina, minerais, precisando de vitamina D, cálcio, que é essencial, né? Para a saúde óssea, prevenindo contra a osteoporose, fonte de leite, leite de gergelim e assim por diante, queijos, iogurtes, queijo vegano, né? Exposição solar, vitamina B12 também, que é o bom funcionamento do sistema nervoso, fontes como carnes, produtos lácteos, magnésio também e potássio, também que contribui para a saúde muscular, né, cardiovascular, fonte como banana, abacate, espinafre, nozes, né? Gordura saudável, nós precisamos de gordura saudável também, né? Gorduras insaturadas são importantes para a saúde do coração, azeite de oliva, abacate, óleo de abacate, e assim por diante, óleo de coco, né? Peixe como salmão, sardinha. Os alimentos recomendados para os idosos, também que é frutas, vegetais, né?
são ricos em vitaminas, são minerais, antioxidantes. Tudo isso é importante. Cereais integrais, né? É muito bom para a saúde, arroz integral, né? Aquela farinha nutricional, farinha humana, né? Tem uma farinha que é muito bom. Laticínio, fonte de ômega 3 também. E água bastante para hidratar, não esquecer da água, né? Então fica aí e faça o curso, a gente deixa sempre o link embaixo, faça o curso, participe também, acesse o link, se inscreva, dê o like, compartilhe, né, estas palestras e também entre no link do nosso site e compre os produtos naturais que é vendido naquele site de venda, né? Então fica aí. E as pessoas podem estudar os cursos também, que fica o link abaixo, né? E memorize todos estas palestras e também compartilhe. Então, até a próxima oportunidade, se o Criador permitir.